Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela, sou professora de inglês e hoje vou apresentar para vocês, junto com a Miriam, né, minha colega, uma grande profissional, um bate-papo bem interessante com um assunto bem polêmico, né? O porquê você ainda não aprendeu inglês? Olá, pessoal. Eu sou a Miriam, eu sou coaching comportamental. Eu apoio aí as pessoas, os meus clientes a buscarem resultados nos sonhos e objetivos que eles buscam na vida, tá? Eu sou coach há 8 anos e a minha empresa é a Life Leve, um coaching e desenvolvimento. E hoje eu tô aqui junto com a Gabi para poder contribuir aí com vocês nesse tema, para poder ajudar aí na performance de vocês aí dentro do aprendizado. Uhum. E eu sou Gabriela Fra Jorge, né? Sou coordenadora pedagógica aqui da Intensivos Americana, que é uma escola de idiomas especializada no ensino da língua inglesa, e sou professora de inglês há 10 anos, né? Tenho formação em letras, tenho bastante experiência com alunos brasileiros que pretendem aí aprender a língua inglesa. Bom, Miriam, então vamos começar aí esse nosso bate-papo, né? Primeiramente, Miriam, qual que é a sua opinião, assim, sobre isso? Por que que um aluno não aprende não somente o inglês, mas qualquer outra matéria, matemática, português? O que acontece? Olha, vamos lá, né? Eu vou falar do ponto de vista do comportamento, tá? Que é a minha especialidade. A questão do aprendizado, há vários fatores, né? Você também, como aí profissional Uhum, da educação, sabe, porque cada aluno tem um perfil, então cada aluno tem uma maneira de aprender. Então, é muito uhum, importante também o autoconhecimento. Quanto mais o aluno se autoconhece, e ele entende qual que é a forma melhor ali, né, do aprendizado para ele, em técnicas e ações que ele pode estar implantando no dia a dia, melhor para que ele consiga aí ter bons resultados no aprendizado e ele perceber que ele está conseguindo ali performar, conseguir crescer em conhecimento. Então, o uhum, autoconhecimento, a pessoa se conhecer o jeito que ela funciona, é muito importante, ajuda muito, tá? Então, uhum, tem todos essa questão de vários fatores que podem influenciar na questão do aprendizado. Então, tem a uhum, metodologia, tem a forma, né, de como a pessoa se adapta, sobre essa metodologia que a escola, né, o curso fornece, então isso é muito importante. uhum. E Legal. você, o que que você pensa sobre isso? Olha, como professora de inglês há muito tempo, então eu tenho observado os alunos e não sei, né, se eu tenho experiência como você nessa questão de coaching e tudo mais, de comportamento, mas eu analiso que realmente é um reflexo do próprio comportamento do aluno. Então, assim, quando o aluno ele não quer aprender, ele vai fazer de tudo, mesmo que inconscientemente, para não aprender. Então, assim, às vezes ele vai numa escola, ele tá pagando, ele faz a matrícula, mas no cérebro dele, na mente dele, tem aquela coisa, eu não gosto de inglês, não quero aprender. Então, não fica prazeroso. Então, eu acho que para você aprender qualquer coisa, você Com precisa certeza. fazer aquela conexão com alguma coisa que vai ser satisfatório para você. Eu acredito que as pessoas não aprendam inglês porque elas não se conhecem, assim como você falou, elas não têm disciplina, então elas não conhecem o que é disciplina e elas não encontram momentos prazerosos para poder estar aprendendo aí esse novo idioma. Então eu acho que Sim. é bem frustrante. Sim, isso que você falou da questão também de quando o aluno não consegue se conectar dentro do autoconhecimento, né, do processo de coaching, a gente chama isso de autossabotadores. Por quê? Uhum, Porque a própria mente, o próprio cérebro, quando eu olho para aquilo e falo, ai, nossa, de novo, ai, eu não gosto disso, ai, de novo, eu tenho que fazer isso. Então, a gente vai formando situações dentro do nosso cérebro para se sabotar, para sair uhum, daquilo. E aí ela permanece ali, né, num processo de que ela não consegue ver resultados. E isso vai desmotivando, isso vai desanimando, né? uhum, Então, dentro disso, o que que eu posso trazer aí de dica para contribuir aí para os seus alunos é a questão da uhum, clareza.
Quanto mais clareza eu tenho sobre esse aprendizado, o porquê desse aprendizado, aí acontece o que você falou da conexão. Então, o que é que está por trás disso? O que a língua vai trazer? O que essa segunda língua vai me trazer? O que eu estou buscando? Então, isso é muito importante para o autoconhecimento, né? Poxa, por que eu quero inglês? Por que eu estou fazendo inglês? Ah, porque me falaram que é bom. Ah, porque meus pais querem. Então, isso também é um dos gatilhos do sabotador, a questão da imposição. Então, tem que ser prazeroso, como você mesma disse. E o prazer, ele vai vir quando a minha clareza desse objetivo, eu estou conectada com ele. Então, o que eu quero? Por que eu quero essa língua? Por que eu quero o inglês? Por que eu quero buscar isso? É uma promoção na empresa? Então, tem algo por trás. Então, eu preciso, como aluno, buscar esse algo para me conectar. É uma promoção na empresa? Ah, é uma viagem a trabalho? Ah, é uma reunião que eu vou participar e ali eu vou ter essa oportunidade dos líderes ali me ver, eu me destacar dentro dessa reunião. Ah, é uma viagem de passeio, de turismo. Ah, é um intercâmbio. Então, assim, qual é esse objetivo maior que está por trás desse aprendizado? Porque aí eu me conecto a esse objetivo maior, a esse sonho, a essa realização que vai ser quando adquirir. Então, às vezes, a língua, ela vai ser o meio para alcançar esse algo maior. Então, aí eu tenho essa conexão. E aí, mesmo eu não gostando, ou mesmo eu tendo dificuldade ali na língua, no aprendizado, é uma decisão, porque eu tenho algo maior ali que eu quero alcançar. Sim. Então, a língua, ela passa a ser importante, porque ela é um meio. Sem esse meio, né? E o coaching, ele é muito isso, né? Ele é o estado atual de como eu estou hoje e aonde eu quero chegar. Então, hoje, como que eu estou aí no conhecimento da língua inglesa, né? Ou de outra língua que eu quero aprender? Como que eu estou hoje? Ah, eu estou bem no básico. Nossa, eu estou ali no iniciante. Mas para mim chegar a conquista que eu quero, o que eu tenho que fazer nesse caminho, nessa construção? Então, a gente vai falar mais um pouquinho, né? Mais para frente sobre isso, né, Gabi? Vamos sim. Bom, a primeira coisa que eu aconselho né, a gente até tem um tópico aqui, você deve conhecer o seu estilo de aprendizagem. Então, o que acontece? Muitas pessoas, elas não conhecem o jeito que elas aprendem. E muitos alunos, eles deixam de aprender, né? Deixam de ter essa oportunidade de aprender porque eles não conhecem o jeito que eles aprendem. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de escutar música, eu aprendo muito ouvindo as pessoas e ouvindo música, e ouvindo podcast, e ouvindo vídeos e tudo mais. Então, eu reconheci que a melhor maneira para o meu cérebro absorver conhecimento é a partir da audição, né? Que em inglês a gente fala do listening. Então, se eu tiver que melhorar alguma coisa em relação a conhecimento, eu sei que eu vou ter que usar essa ferramenta para poder melhorar, estudar qualquer coisa. Audiolivro, por exemplo, funciona muito para mim, porque aí eu me distraio muito pouco, e aí eu tenho certeza que o meu cérebro está absorvendo 100% daquilo. Então, o que acontece? Quando a gente vai escolher um curso de inglês, Miriam, ou de qualquer idioma, ou de qualquer coisa, vamos usar aqui uma coisa mais geral, né? Como coordenadora de inglês, eu vou passar minha experiência com isso. Eu acredito que você tem que escolher o lugar, a instituição de ensino, assim como os pais escolhem a instituição de ensino que os filhos vão estudar, de uma maneira que você se identifique com a escola. Então, assim, você vai lá, você vai conversar com alguém, você não vai conversar só com o vendedor, porque o vendedor, ele está querendo te vender um curso, ele não entende da língua, ele não vai entender exatamente a necessidade real do aluno e o quanto aquilo é uma oportunidade para o aluno melhorar como pessoa, como profissional. Bom, pessoal, então outra coisa que você deve, assim, se preocupar na hora que você vai se matricular em um curso de inglês, tanto em uma escola, ou então até mesmo com um profissional, se você for fazer uma aula VIP, né? Você tem que se identificar com a proposta do profissional ou com a proposta da escola, você tem que ter afinidade.
Ah, mas o que envolve isso? Isso envolve uma série de coisas que vão acontecer e que vão facilitar a sua aprendizagem. Por exemplo, se a metodologia da escola ela está compatível com o seu jeito de aprender, se os valores, né, da escola, a missão, visão, valores, se eles estão de acordo e são adequados para você. Porque assim, a gente tem vários estilos de professor, né? Tem professores que são mais sérios, tem professores que são mais que tem perfil para dar aula mais para criança, tem mais facilidade às vezes com adolescente. Então, assim, você se identificar com a escola, com a metodologia, com os valores, o que a escola tem para te oferecer, se realmente ela segue um padrão de estudos. Ah, pessoal, vamos fazer um roteiro aqui de estudos. Em tantos meses vocês vão aprender tal e tal coisa. É clareza, assim como você tinha falado, né, Miriam, que a clareza é muito importante. Então, deixar tudo claro, fazer um planejamento, né, ter uma coordenação pedagógica para ficar ativa na participação desse processo todo. E realmente você tem que se identificar. Então, essa é uma dica que eu dou. Né? Então, se você fez uma aula de inglês experimental, às vezes com o professor, e você achou que não foi muito legal e tudo mais, pode ter certeza que o aprendizado ele vai ser prejudicado por causa disso. Sim, com certeza. Uhum. E tudo isso que você está falando tem tudo a ver com autoconhecimento. Por quê? Uhum. Porque cada pessoa, né, como você disse, tem que entender qual é a forma que ela aprende. Aí depois você falou da questão da identificação, se ela se identifica com a proposta, com a missão, com a visão, com os valores da empresa, da escola, do curso, do professor. E tudo isso envolve o autoconhecimento. Mas, Uhum. Miriam, como que eu faço então para me autoconhecer? É a reflexão, é se perguntar, é parar para se ouvir internamente, realmente. E isso dentro do processo de coaching, eu apoio os meus clientes a terem esse autoconhecimento através de perguntas poderosas. Perguntas pelas quais a gente não para no dia a dia para se perceber, para se perguntar e para buscar essas respostas internamente. Então, todo o potencial do aluno está dentro de si. Todo o potencial está dentro de nós. E o coaching, ele ajuda a colocar isso para fora de uma forma que ela consiga se reconhecer e aí ela consiga transformar isso em ações de falar, nossa, eu não tinha percebido isso, então agora eu sei que o meu jeito de aprender é assim. Ah, então Uhum. agora eu sei que o meu jeito de aprender é mais escrevendo. Tem pessoas que Uhum. têm que ouvir e escrever ao mesmo tempo, que é Uhum. ouvir e já colocar ali na prática, né, na escrita, para ela poder ler e o seu cérebro poder ali estar registrando. Então, cada pessoa tem esse jeito e ela só vai perceber que jeito é esse quando ela parar para se perguntar, poxa, qual que é o jeito que eu gosto de aprender? Ah, em qual matéria eu ia bem na escola? Sabe? Isso é Uhum. uma forma de ajudar. E esse autoconhecimento também, poxa, quais são os valores que eu tenho como pessoa? Quais são as coisas que eu gosto? O que que eu não gosto? O que que me deixa feliz? O que que me deixa triste? Então, realmente tem que ter essa conexão. Porque o Uhum. jeito de ser da escola é o jeito que ela vai lidar com os alunos. E se eu não me identifico com esse jeito, aí o aprendizado também ele acaba ficando ali forçado. Agora, quando eu tenho aquela conexão, é aquele momento prazeroso. Nossa, eu estou indo para o inglês. Nossa, eu estou indo para minha aula. Então, também não é só a questão da clareza do propósito. Eu Uhum. preciso ter, sim, é muito fundamental. Mas essa conexão com a empresa, com a escola, com o professor, com quem ali eu vou estar sempre ali conversando, são pessoas. E dentro Uhum. disso tem todo esse pano de fundo aí da forma de como lida, né, com as situações, de como lida com a vida, de como lida com o aprendizado. Então, isso Uhum. também vem através do autoconhecimento. Tá. E também, né, você deve estar comprometido e motivado antes de começar. Eu acho que isso você falou perfeitamente quando você mencionou sobre os objetivos. Então, antes de você fazer uma língua, tem gente que fala, eu quero ser poliglota. Tá, mas por que você quer ser poliglota? Como que você vai utilizar essas línguas? Tem pessoas que elas realmente nascem, elas gostam de estudar línguas naturalmente.
Mas se você não é uma dessas pessoas que gosta de estudar línguas naturalmente, você tem que realmente ter um objetivo por trás disso, algo que vá, né, te motivar todos os dias que você tiver que estudar aquela nova língua, né? Com certeza. Esse comprometimento, dentro do coaching, eu trabalho muito com decisão. Eu não Hum, trabalho com motivação. Por quê? Porque nem sempre vai ter aquela vontade, nem sempre vai vir aquela vontade, a gente fica esperando uma vontade de é, que não vai acontecer. E aí isso eu vou me esquivando, eu vou procrastinando, eu vou empurrando. E aí é isso que entra lá os gatilhos sabotadores. Por quê? uhum, Porque não está. Então, às vezes, a gente acaba indo pela linha do prazer, né? Mas uhum, da questão mesmo da vontade de vir aquela vontade de fazer. Então, a gente trabalha muito mais, eu trabalho muito mais com meus clientes a questão da decisão. uhum, Então, você tem clareza do seu objetivo, o porquê fazer o inglês, o porquê você quer aí ser influente na língua inglesa, beleza? Então, qual é a decisão que você toma hoje sobre uhum, isso? O que você quer fazer para chegar lá? Ah, o meu objetivo é esse, eu quero conquistar uma vaga de trabalho. Ah, eu quero ir para o meu intercâmbio porque eu não quero aí passar dificuldade, eu tenho vergonha. Tem muitos alunos, muitas pessoas que têm vergonha de errar. Eu acho que a uhum. maioria, É a né, das maioria, pessoas que vão aprender sim, línguas uhum. não fala a palavra, não pratica a Pronuncia, língua é, mesmo na sala de aula porque tem vergonha de errar. E isso é um uhum, sabotador, porque a partir do momento que eu tenho vergonha de errar, eu não me proponho, eu não me disponho a correr esse risco. E aí, quando uhum, eu não corro esse risco, eu acabo fazendo o quê? Me omitindo. Eu fico quieta na minha, porque eu não quero me expor ali. E aí acaba fazendo o quê? Eu me saboto, porque eu não uhum, treino. E aí o medo de errar. Então, assim, a questão do erro é justamente ao contrário. Eu preciso errar para aprender. Isso já uhum. está no nosso DNA do ser humano. Sim, Desde quando a gente em tudo, nasce. A em gente já não tudo. nasce aprendendo a falar, a gente não nasce Uhum. andando, a gente vai olhando o que o adulto faz e a gente vai imitando, a gente vai aprendendo. Bom, pessoal, então, para a gente poder aprender uma nova língua, a gente precisa ter uma motivação real, assim como a gente já falou, né, nesse bate-papo. O que seria um objetivo tangível? Um objetivo tangível é aquele objetivo que você consegue realizar. Então, imagina que você quer aprender inglês. Não vai ser em um mês que você vai sair falando fluentemente inglês. A gente sabe que a língua ela demora, assim como a gente aprendeu português quando a gente era criança, né? Demorou meses, anos para a gente falar um português adequado e fluente. E até hoje, né, como nativos que somos ainda, buscamos novas palavras, novos vocabulários. Então, eu acredito que um objetivo tangível é assim: eu vou fazer um intercâmbio. Nesse intercâmbio, eu preciso me comunicar em um restaurante, preciso me comunicar no aeroporto, eu preciso me comunicar com as pessoas. Que nível eu devo estar? Então, ter esse bate-papo com o seu professor de inglês ou com a coordenadora, o coordenador pedagógico é muito importante, porque aí ele vai te dar um planejamento. Ó, eu acredito que para você fazer uma viagem, ficar tranquilo, se você estudar 90 horas de inglês, 6 meses de inglês, você vai se sentir confortável. Então, assim, isso é um objetivo tangível. Você tem que saber onde você quer chegar. Agora, se você é um businessman, se você é um homem de negócio, se você é uma mulher de negócio, você tem que fazer uma apresentação dentro de uma multinacional a nível super fluente, super advanced English, né, um nível muito avançado. Então, isso demanda tempo, isso demanda disciplina. Você não vai conseguir fazer isso em um mês. Então, mesmo que você estudar 24 horas por dia em um mês, você não vai conseguir, porque o cérebro tem aquela questão, né, de tempo de absorção, então ele precisa de um tempo para poder reconhecer, né, para você poder praticar mais vezes e a partir da repetição e a partir de outras coisas você ter essa motivação externa, né? Então, elaborar um plano de ação e lembrar que os resultados dependem da sua disciplina. Então, isso totalmente, né? Muitas pessoas, eu fico muito chateada, Miriam, né? Eu acho que quando a gente vê, às vezes, falando mal mesmo de uma escola ou de um colega de trabalho, a gente fica muito chateado
porque a gente sabe que tem os dois lados, né? E que, assim, normalmente o profissional da área, se ele é ético e responsável, ele vai estar passando tudo aquilo que ele sabe, utilizando a metodologia ou o método que ele reconhece, né, para si. O que acontece é que muitas pessoas, elas não aprendem inglês e elas colocam a culpa nos outros. É muito mais fácil você colocar a culpa nos outros do que colocar a culpa em si mesmo, né? Sim, e isso também é um dos gatilhos dos sabotadores, né? Eu não ser autorresponsável com algo que é só eu que vou fazer. Ninguém vai fazer isso por mim. Uma Uhum, reunião, né, como exemplo, sou eu que tenho que me destacar nessa reunião, que tenho que apresentar um bom trabalho. Quem vai fazer isso por mim? O meu professor de inglês? Não. Tá? uhum, Então, assim, essa questão também do objetivo tangível é muito presente também no processo de desenvolvimento. Dentro do processo de coaching, eu atuo muito com isso, com um plano de ação e um objetivo alcançável. A Gabi falou muito bem, não adianta a gente colocar objetivos assim, insanos, que a gente vai assim se matar e vai se desmotivar, porque não vai conseguir alcançar. Vai acelerar? Vai tá um pouco mais perto? Sim, mas a gente precisa ser consciente daquilo que é possível. Então, isso é uhum. muito importante para a gente não desmotivar. Então, nesse sentido, também, esse plano de ação é muito importante. E o mais importante, que também entra dentro do autoconhecimento, é eu me perguntar o quanto que eu estou disposta a abrir mão de algumas coisas. Porque todo ganho tem uma perda. Todo ganho, toda mudança existe o lado que eu ganho e existe o lado da perda também. Mesmo que o que eu vou ganhar, aí o que é importante é você fazer aí uma reflexão, até mesmo escrever quais são os ganhos que você vai ter se dedicando a esse momento e esse plano que você constrói junto com o seu professor, você tem que mensurar. Poxa, 15 minutos que eu tenho por dia, porque não é só ir para a aula. Eu preciso ter essa dedicação para construir essa disciplina fora da aula. Então, quantos dias? É 15 minutos que eu tenho? É 20? É 30? Não importa a quantidade, mas o que importa é a frequência dessa para você gerar a disciplina. Então, essa frequência é muito importante, que seja 15 minutos do seu horário de almoço, que seja 15 minutos do seu período antes de sair para o trabalho, Uhum. ou é os 20 minutos do seu trajeto, né, da casa para o trabalho. Não importa a quantidade, mas o que importa é essa frequência e o quanto que eu estou ali focada para alcançar Uhum. aquilo. O foco e a frequência vai me ajudar a ter disciplina. Então, é Uhum. muito importante. E esse plano de estudo que você constrói, não, hoje são os verbos, hoje eu quero trabalhar os verbos, ou essa semana eu quero trabalhar todos os verbos. Então, você montar isso por bloco junto com o seu professor, né, sobre qual a matéria e qual o conteúdo, vai ser muito importante para você chegar no final da semana e você perceber, nossa, olha, mensurar os seus resultados, olha o É. quanto que eu consegui alcançar. E isso Uhum. também é o próximo tópico aí que vai te É. ajudar a É. você manter essa motivação, porque essa Uhum. motivação ela vai vir quando você olha para aquilo que você fez, para aquilo que você construiu e você viu o resultado. Por isso que eu falo que às vezes a motivação ela não está na vontade, eu estou esperando vir a vontade de fazer. Essa vontade não vai chegar. Por isso que eu tenho que ter decisão. Eu decido agora colocar os meus 15 minutos de áudio para mim ouvir a aula, os 15 minutos, os 40 minutos de uma série que eu vou assistir ela em inglês. Então, essa questão de entender qual é a forma que eu aprendo melhor, muito importante. Qual é o plano que eu quero atingir? O que, que eu quero fazer para alcançar essa disciplina? Quanto tempo que eu estou disposto a abrir mão aí do que eu, às vezes, faria ali um tempo livre? Eu preciso ter essa construção da onde eu quero chegar e a gente está te dando aqui o passo a passo de como você fazer isso, para que você tenha resultados e seja aí feliz com os seus com as suas conquistas, né, sobre esse aprendizado. Sim. E relembrando, assim, né, basicamente, tem pessoas que se cobram muito. Às vezes, no trabalho você precisa se comunicar em inglês, mas você não precisa de um nível muito técnico. E a pessoa, ela quer
chegar num nível avançado muito rapidamente. Então, calma, né? Tenha o seu tempo, sinta-se motivado de acordo com o que você consegue, tente fazer coisas prazerosas, né? E também manter o ritmo. Eu acho que a frequência, como você disse, é muito importante. Então, tem gente que fala, eu já estudei 7 anos de inglês, mas eu ainda não consigo me comunicar direito. Bom, às vezes você ia uma vez por semana durante 1 hora no seu curso de inglês e, além de tudo, você estava pensando em outra coisa, não estava nem prestando atenção direito no professor e nem, né, não estava focado ali na aula. Então, não é a quantidade de anos exatamente que você tem que fazer, mas a quantidade de horas que você se expõe realmente à língua. Então, eu quero assistir a minha série favorita. Já assisti, por exemplo, Friends 5 vezes. Tá bom, então por que que na sexta vez que você vai assistir Friends, por que que você não assiste em inglês? Porque você gosta daquilo, então vai facilitar. Então, são facilitadores. Às vezes você gosta de cozinhar, por que que você não pega uma receita em inglês e faz a tradução para o português? Você vai aprender vocabulário. Aí você vai assistir um vídeo de culinária, aquilo é prazeroso para você, porque você tem naquilo a habilidade de cozinhar. Então, você gosta, você acha que aquilo é legal. Então, se você escutar aquilo em inglês, vai ser prazeroso para você também, né? E tudo que a gente vai aprender novo, eu acho que dói um pouco. Eu acho que para o nosso cérebro realmente tem alguma parte no cérebro que dói. Então, você tem que se expor. Por isso que você falou de decisão é muito importante. Eu achei, assim, magnífico. Esse é uma oportunidade que as pessoas estão tendo agora de ver que a motivação, às vezes, ela não vai existir, mas que a decisão, ela existe. Então, cabe a você decidir, né, ou optar por fazer ou não. Então, quem pode ser a próxima pessoa a ser promovida na empresa? Só depende de você também, depende do ambiente externo, mas se você não fizer a sua parte, você nunca vai ver se aquilo realmente era possível ou não, Com né? certeza. Isso dentro de alta performance é muito presente dentro dos processos de coaching que eu atuo. Por quê? Porque aprender a se conhecer, a que forma que eu consigo aprender, que eu funciono, e eu tenho, não é só isso, eu tenho que construir todo esse plano de ação, ter essa frequência, transformar isso em ações realmente que eu pratique no dia a dia. E a decisão, ela vem para o racional. Então, a gente não pode ficar só no emocional da coisa, de que eu tenho que sentir a vontade de fazer, eu tenho que ter prazer o tempo todo. Então, vai ter momentos que você vai ter prazer, porque você vai fazer o que você gosta. E vai ter Uhum. momentos que você vai ter que realmente falar, não, eu vou fazer, porque eu vou chegar um pouco mais perto do meu objetivo. Então, dentro desse processo, é realmente muito importante se autoconhecer. Como a Gabi mesma falou, às vezes a pessoa tem 7 anos de aula, 7 anos de inglês, e aí ela não consegue falar com fluência. Isso também pode ter alguma questão interna, alguma questão da autoimagem, de como ela se vê, de como ela se aceita, né? Tem a questão de não se dispor a correr o risco. Então, isso são todos comportamentos, são todo da área comportamental. Então, como trabalhar isso? Então, também dentro do processo de coaching, eu trabalho com essas ferramentas para apoiar as pessoas a ter mais segurança, a olhar para si, ter um olhar de aceitação e falar: não, eu consigo fazer, eu vou correr o risco de errar para mim poder realmente ver qual o nível e que o erro ele vai te trazer a oportunidade de aprender. O erro nada mais é do que uma oportunidade de aprender a fazer de outra forma. Ou se não deu certo, que outro jeito eu consigo, para também se conhecer, de que outras formas eu consigo aprender. Então é extremamente importante olhar para dentro de si e realmente se enxergar, falar, se sentir principalmente. A gente acaba passando pela vida e a gente não se sente. A gente não percebe os nossos sentimentos, as nossas emoções, o que eu sinto na hora de falar o inglês. O que eu sinto? Eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu sinto satisfação. Então, eu preciso perceber quais são as minhas emoções para mim poder ter performance naquilo que eu estou ali aprendendo dentro da língua. Uhum. É, realmente, o que a gente, assim, se a gente pudesse concluir de uma maneira bem breve, assim, que o aluno pudesse se sentir mais motivado, ele tem que entender o real motivo, então, pelo qual
ele está aprendendo inglês, ele tem que ver um propósito, ele tem que ter um mentor, que era o último tópico ali do nosso slide, né? Então, ele tem que ter um mentor, então, ou um professor de inglês experiente, ou uma coordenação pedagógica que vai dar um conselho, ou às vezes um coach que vai dar aquela mentoria. Por que você não aprendeu o inglês em 7 anos? Provavelmente não é só o inglês, é outras coisas. Porque se a pessoa ela tem tendência a postergar coisas, não é só para o inglês. Então você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar o seu jeito de pensar e o seu jeito de ver a aprendizagem como um todo. Então, assim, tem muita gente que fala, eu sou uma pessoa preguiçosa nata, eu sou preguiçosa mesmo. Mas você já tomou a decisão de acordar um dia no frio e fazer uma caminhada? Porque tem gente que fala, não, eu não vou fazer caminhada, não vou aprender inglês, não vou... Você tem que tomar decisão, se tá gostoso, se tá legal, se tá bom, se tá ruim. Às vezes, no primeiro momento, você vai achar que tá horrível. Mas depois que você se expõe à natureza, que você tá em contato, né? Agora não, que a gente tá em momento de quarentena, a gente não pode sair de casa, né? Mas, assim, que você tá em contato com outras pessoas, que você vê a natureza, você se sente tão bem, aquele bem-estar é tão gratificante que você teria se arrependido se você não tivesse ido. Então, assim, às vezes você tem que começar para ver como que vai ser, né? E também, Gabi, isso que você falou da dor, né? Que às vezes a pessoa sente dor por conta do esforço que ela tem que fazer. E isso faz parte também das mudanças. Tudo que a gente muda a rotina na nossa vida, a gente tem que se colocar ali sempre um esforço maior. Então, o cérebro, ele vai atuar sempre numa zona de conforto, para nos deixar confortáveis. E aí, quando a gente acaba... imagina o esforço que o cérebro tem que fazer para aprender uma língua diferente, né? Então, por isso que às vezes tem muitas pessoas que aprendem o inglês ou outra língua, e quando vai aprender a terceira língua, o cérebro dela puxa para a língua anterior que ela estava aprendendo. Ela não consegue ali, ela entende o que o professor fala, mas ela responde na língua anterior que ela estava aprendendo. Uhum. Por quê? Porque o cérebro, ele faz isso. Ele puxa a gente para uma zona de conforto aonde estava tudo bem. Porque o esforço e a energia que ele tem que se dispor a gastar para que consiga fazer novas coisas, e aí é aquela coisa que vem aquela sensação de cansaço, aquela sensação... Dor de cabeça. Né, de dor de cabeça. E é isso. Então, a decisão, ela tem que estar muito próximo ali, juntamente com a clareza do que eu quero alcançar, com a prática dos objetivos tangíveis, das metas tangíveis e alcançáveis. E aí, tudo isso vai ajudar a contribuir para você estar mais perto aí da sua influência na língua. Bom, pessoal, então eu sou a Gabriela Fra Jorge, sou coordenadora pedagógica aqui da Escola de Idiomas Intensivos Americana. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem para a gente. Aqui tem o site www.intensivosamericana.com.br. E siga a gente, então, lá no Instagram, que você vai receber dicas de inglês e outras dicas para com a língua. Então, espero vocês. Bom, pessoal, eu queria agradecer a Gabi pela oportunidade de podermos bater esse papo. Espero ter contribuído aí com vocês, com clareza aí, de vocês terem essa oportunidade de parar, refletir, se conhecer melhor. Eu sou coaching de comportamento, apoio aí os meus clientes a buscar habilidades, novas habilidades para ter performance naquilo que quer alcançar. Então, a minha empresa é Life Level, o Instagram é @life.level. E também tem @Miss Santana Coach, também que lá eu apoio os pais aí a tá alcançando um relacionamento com muito mais leveza aí com os filhos aí, com os pais eu tô agora focando de 7 até 12 anos aí nessa pré-adolescência para apoiar os filhos aí até mesmo também nesse processo do aprendizado. Então, muito, muito obrigada. Então, pessoal, quem precisar aí de uma mentoria, eu já fiz a escola, todo mundo aqui já fez mentoria com a Miriam, ela é maravilhosa. Então, vocês vão aprender muito a partir do autoconhecimento, vocês vão conseguir mudar a vida de vocês. Então, muito obrigada pela oportunidade e é isso aí.